E agora já conseguem ouvir? E agora já está? Va- Não conseguem ver e ouvir ainda? Ok, ok, ok. Pronto, já percebi. Ok, era aqui o YouTube que estava com um bocadinho de delay. Então, mais uma vez, como eu estava a dizer, bem-vindos a mais este webinar, hoje sobre Home Office e depois daqui de uma pequena ausência devido a uma lesãozinha nas cordas vocais por cansaço, mas espero que isto já esteja debelado e que me deixe voltar à normalidade. Sejam bem-vindos mais uma vez. Temos aqui alguns estreantes, por exemplo, o Humberto. Bem-vindo. E vamos falar então um bocadinho de Home Office. Home Office que é nem mais nem menos do que a nova tendência de trabalho, se quiserem chamar o teletrabalho. A pandemia do coronavírus, do SARS-CoV-2, fez mudar o paradigma do trabalho tal e qual como nós conhecemos. E passou a existir esta nova tendência de trabalho que é o home office, ou seja, trabalhar a partir de casa, improvisando um escritório com os meios disponíveis nas nossas casas. Eu próprio estou neste momento em home office, portanto o que tem atrás de mim aí na visualização é a minha estante do meu escritório, a cortina da minha janela e a parede do meu escritório, portanto aqui de casa, onde eu trabalho, onde eu produzo os vossos manuais, onde faço as correções dos vossos trabalhos, etc. O home office, para mim, não é uma novidade, não foi uma coisa que surgiu em 2020, porque eu trabalho em home office pelo menos há 7 anos, na Master D e não só, fazendo consultoria, formação, etc. Mas também trabalho em ensino presencial numa escola profissional. Portanto, combino as duas tendências de trabalho, sendo que em 2020 passei a fazer tudo em home office. Na escola profissional já voltámos às aulas presenciais. No restante trabalho que faço, mantenho o home office e, tanto quanto possível, tentarei mantê-lo. O que é que este webinar vai então tratar? Vai tratar de alguns conselhos, algumas dicas para aqueles que eventualmente tenham a necessidade de estabelecer-se em home office, em trabalho de casa, em teletrabalho, e algumas regras que vão ajudá-los a ultrapassar esse desafio. Primeira regra importantíssima: estabelecer um horário para começar, ou seja, um horário fixo para iniciar o nosso trabalho e respeitá-lo tanto quanto possível. Criaremos hábitos diários, muito mais fácil de iniciar a atividade e o trabalho quando o nosso cérebro está preparado para essa rotina e, no mesmo sentido, importante também estabelecer pausas para o almoço, para café, para esticar as pernas por causa do excesso de horas sentado, que pode causar problemas vasculares, pode causar flebites, pode causar tromboses, varizes, etc. Portanto, também pausas, algum exercício, também alongamentos que possamos fazer. Ter uma boa mesa para trabalhar e essa mesa deve ser um local fixo, rígido, porque trabalhar, há quem tenha adotado hábitos de trabalhar na cama, no sofá, são péssimos para a rotina profissional. Porquê? Porque começamos a sentir sonolência, começamos a sentir as dores nas costas por causa da postura e o ter uma secretária, ter uma mesa onde nós trabalhamos é importante.
Essa mesa não tem que ser uma mesa de escritório, é uma mesa, mas um lugar onde tenhamos uma cadeira minimamente confortável e que nos mantenha uma postura correta e essa mesa ser de preferência exclusiva para trabalho, para podermos deixar as nossas coisas mais ou menos montadas nessa mesa. Terceiro conselho, deixar muito claro às pessoas que partilham o espaço de casa connosco que estamos em horário de trabalho, principalmente as crianças, não é? Porque as crianças às vezes têm mais dificuldade em perceber que estamos em casa, mas estamos a trabalhar. Por isso, conversar, explicar e chegar à posição de deixar bem claro que não é para ser interrompido se não for importante, mesmo importante. Portanto, até podemos, se caso tenhamos uma divisória, como eu nesse aspecto tenho, que é mesmo uma divisória que eu uso como meu local de trabalho e a minha mulher também usa como escritório dela, inclusive poder deixar um aviso, uma brincadeira impressa, não incomodar, não entre, até em tom de brincadeira com o caso das crianças, não entre, cuidado com o cão, assim uma coisa que ponha a barreira, mas que também não crie mau ambiente em casa, porque uma vez que tenhamos mau ambiente, o mau ambiente também se irá propagar ao nosso trabalho. Quarto conselho, cuidado com a postura. Importante manter as costas direitas, ângulos mais ou menos retos em termos dos braços, no caso de estarmos a trabalhar com computadores, para não sofrer lesões no pescoço, nos pulsos, nos cotovelos, para não termos dores nas costas, dores na cervical. A postura inadequada também aumenta o cansaço e quem trabalha muito tempo em home office pode sentir esse cansaço aumentar devido a uma má postura. As lesões mais vulgares são dores nas costas e lesões no pescoço. O pescoço sofre imenso com o trabalho muitas horas sentado. Até se tiverem a possibilidade de comprar aquilo que se chama uma coleira ortopédica, não é? E poder usar de vez em quando, não é preciso usar sempre, mas usar de vez em quando para manter o pescoço direito, vão ver que também ajuda. Conselho 5. Comprar se estivermos a trabalhar num portátil, comprar um segundo monitor. Porque um segundo monitor, além de poder ser maior do que o monitor do portátil ou da torre, vai trazer conforto visual e vai permitir que nós trabalhemos, não tem problema, Rodrigo, nós trabalhamos em simultâneo várias dinâmicas. Podemos ter a internet, o mail aberto num ecrã e no outro ecrã a folha de cálculo, o processador de texto, o programa de projeto, aquilo que trabalharmos. Portanto, se puderem comprar um segundo monitor, é uma grande ajuda. Outro conselho importante, se trabalharem em casa, devem ter um bom computador e um bom equipamento informático. No mínimo 4 GB de RAM e um disco SSD, mínimo, de preferência 8 GB de RAM e SSD de segunda geração, NVMe2, que já vai garantir uma maior velocidade de acesso e de trabalho. Normalmente também podemos usar smartphones, impressoras, webcams, routers, tudo aquilo que pudermos ter de bom equipamento pode influir no nosso desempenho. Essa postura na cama ou com a criança ao lado não é muito correta como está aí no vídeo.
Um bom rato e um bom teclado, também de preferência ergonómicos, também ajuda a diminuir a chamada lesão de esforço repetitivo, portanto, dos movimentos repetitivos. Este já é um conselho de índole pessoal, mas não trabalhe de pijama, ou seja, não fiquem de pijama o dia inteiro. Nem que mudem para uma roupa relaxada, uma t-shirt e uma calça de fato de treino ou uns calções, mas não trabalhem de pijama, porque não tem problema, Salvador. Depois, se for caso disso, vê a gravação. Vão ver que não, o relaxamento em demasia poderá levar-nos o cérebro a ficar em modo de descanso e não produzirmos aquilo que podemos produzir. Se nós vestirmos, por exemplo, uma roupa desportiva, mas ativa, vão ver que o modo profissional fica mais ativo. Quando fazemos videoconferência com alguém, uma boa apresentação, como se estivéssemos a ir para uma reunião no local de trabalho ou num cliente, ainda ajuda mais também a mudar para o modo profissional. Música, para quem gosta, eventualmente, mas no meu caso eu uso música baixinho, música que descontrai. O YouTube, o Spotify têm playlists inclusive para trabalho, portanto procurem, experimentem. As músicas muito cantadas tendem a distrair normalmente, porque temos tendência de começar a cantar e a desconcentrar-nos. Portanto, uma música de concentração, há playlists por todo o lado para trabalhar e para música específica para essa finalidade. Se não precisar de ter o telefone, sem ser para receber chamadas, desativem as notificações do telemóvel. Porquê? Porque as notificações contínuas de coisas a cair, de redes sociais, de WhatsApps, de SMS, de e-mails, etc., vão distrair-nos e causar quebras na concentração. Podemos reservar pequenos horários para verificar essas informações no telemóvel, não na pausa. A pausa deve ser uma pausa, longe das tecnologias. Por isso, aproveitem, marquem um horário para fazer essa verificação. O WhatsApp online pode ser ativado no computador para trabalho, o Skype a mesma coisa, o e-mail pode estar aberto também num dos ecrãs, portanto tudo o que for de trabalho vai estar no computador. Não precisam de estar a dividir a atenção entre o computador e o telefone. Mantenham o telefone se tiverem que receber chamadas eventualmente, mas não se concentrem nos alertas do telefone. Reservar momentos para descontração e distração, ou seja, se ficarmos sempre a distrair-nos, o trabalho não vai render. Mas se ficarmos também só a trabalhar e não fizermos as tais pausas, também vamos entrar em modo de saturação e acaba por ser a chamada pescadinha de rabo na boca, e não fazendo as pausas para a distração, digamos assim, também vamos render menos porque o cansaço vai se acumular. A atividade física também ajuda. 10 minutos, 20 minutos, quem tem uma bicicleta estática em casa, pedalar um pedaço, correr no mesmo sítio, dançar, andar dentro de casa. Se tiverem escada, um prédio, subam e deixam a escada uma ou duas vezes na escada do prédio. Essa atividade física, uns alongamentos, uma respiração. Quem tiver varanda, ir à varanda ou ao terraço ou à janela, apanhar um pouco de ar. Isso tudo ajuda para melhorar o sono, a postura, o nosso humor e
desligar um bocadinho do trabalho para quando voltamos ao trabalho estarmos focados e produtivos novamente. Muito importante, água, água. Mantermos hidratados, mantermos as cordas vocais hidratadas, porque vamos passar com certeza tempo a falar com os outros online. Uma alimentação equilibrada, uma boa refeição. Não devemos começar a trabalhar antes de um bom pequeno almoço, ou caso comecemos a trabalhar mais tarde, uma boa refeição. A fome causa stress, pode causar sono, pode causar irritabilidade, portanto, não saltar as refeições, ou pelo menos se não fizerem refeições, comam uma peça de fruta, uma bolacha, refeições ligeiras de 2 em 2 horas, um iogurte líquido, etc., de 2 em 2 horas. Aproveitam, fazem dieta e ao mesmo tempo alimentam-se bem. E muita água, muita água. Ter sempre água na mesa é ótimo para nos lembrarmos. Uma caneca, como eu tenho, uma garrafa, um garrafão para encher a caneca, aquilo que entenderem. Importante, usar a agenda e uma lista de tarefas. A lista de tarefas pode ser diária, semanal, mensal, é aquilo que temos para fazer naquele timing, e a agenda para marcar todos os compromissos, inclusive as reuniões que temos que ter, etc. Posso-vos recomendar 8, pelo menos 7 ou 8 serviços de agenda. A agenda do Google, de agenda e de tarefas e de notas. A agenda do Google, o Google Keep, o Evernote, o Microsoft To Do, o Microsoft OneNote, o Zoho, o Trello, o Todoist, que é o nome. O próprio Teams também permite fazer, o Outlook também permite fazer, portanto, o Thunderbird da Mozilla também permite criar calendário e agenda, portanto, todas essas ferramentas são ótimas para este compromisso de criar o calendário e a lista de tarefas. Também pode usar uma agenda de papel, não há problema absolutamente nenhum. Eu posso-vos dizer que, além de usar 3 calendários informáticos separados, por causa das 3 funções profissionais que exerço, tenho sempre um Moleskine, portanto um caderninho daqueles com um elástico e com um lápis, onde eu tomo as minhas notas e onde, às vezes, certas atividades que para não me esquecer, tomo ali nota e depois passo para os calendários e crio os alertas, etc. Algumas notas que às vezes têm que ser na hora e dá-me mais jeito de escrever à mão, escrevo ali e depois logo as trabalho de forma digital, se assim entender. Se não entender, também não há problema nenhum. Organização. Muito importante sermos organizados, porque a organização vai evitar o stress. Uma mesa desorganizada vai deixar normalmente a situação de trabalho pior, mais estressante, vai pressionar-nos mais, portanto, não devemos ser desorganizados, até porque a falta de organização vai nos levar a procrastinar, que é adiar tarefas de forma até consciente, mas vai nos levar a isso. Organizem a mesa ou a secretária de forma regular e nesse momento até podem aproveitar o arrumar a mesa, pode ser um bocadinho também para desligar do stress mental. Boa iluminação, boa limpeza, muito importante. A iluminação deve ser indireta, que é aquilo que eu estou a fazer convosco neste momento. Tenho à minha frente um candeeiro com uma luz amarela a projetar para a parede que tenho em frente a mim, a fazer uma luz indireta, e atrás de mim tenho um pequeno candeeiro, ambos com lâmpadas LED de baixo consumo,
e que vão criar um ambiente relaxante para a vista. Quando é de dia, deixar, se tivermos janelas, luz natural, e a luz natural vai ajudar a produtividade. Porquê? Porque a luz natural vai pôr o nosso relógio biológico em atividade, no modo on, porque a luz artificial normalmente vai fazer desligar o nosso subconsciente, vai desligar com mais facilidade. Porquê? Porque não há luz natural, a nossa parte inconsciente vai ter tendência a ganhar mais sonolência. Plano B, se faltar energia ou internet. Pode acontecer se tivermos, por exemplo, um notebook, um portátil, convém deixá-lo ligado à tomada, porque se faltar a energia, a bateria ainda vai garantir ali algum tempo de margem para guardarmos, para usarmos, e permite-nos às vezes até trabalhar durante o momento que a energia se foi embora. Quem puder, hoje em dia é mais ou menos comum os planos de internet, televisão que nós temos em casa, ter alguns gigas de plano móvel, e esse plano móvel deve garantir também alguma autonomia durante algum tempo em termos de internet. Era o que eu ia dizer agora, Guilherme. Ter um UPS, quem puder ter um UPS, que é uma unidade de corrente ininterrupta, que vai permitir-nos ter algum tempo também de bateria, no caso de não termos um portátil, de usarmos uma torre, ter um UPS, porque a UPS também vai acumular energia numa bateria e vai nos permitir ter algum tempo de trabalho usando essa bateria. Estas dicas são importantes, já me ajudaram algumas vezes. Posso-vos dizer que, inclusive, a meio de uma reunião importante que estava a ter com o estrangeiro, faltou a internet, liguei os dados móveis, a internet faltou porque faltou a luz, tinha o portátil, usei a bateria do telemóvel para fazer iluminação e consegui fazer a reunião, acabar a reunião. Portanto, acabou por ser uma experiência um bocadinho MacGyver, não é? Mas consegui, com a lanterna do telemóvel, a iluminar a minha área de trabalho. É claro que fiquei um bocadinho mais escuro, não é? No meu ambiente, mas a apontar mais na zona da câmara do portátil. O portátil tinha 1h40 mais ou menos de autonomia ainda de bateria naquela altura. E a net móvel permitiu-me voltar a entrar no Zoom, que era a plataforma que eu estava a usar na altura, e fazer a minha reunião, que durou mais ou menos 25 minutos, e acabar a reunião, e correu lindamente. Portanto, plano B é importante. Dividir as tarefas grandes em pequenas tarefas, ou seja, fazer um planeamento do trabalho, partindo as tarefas mais pesadas em tarefas pequenas, e cada vez que uma for cumprida, marcar esse cumprimento nesse planeamento. Usar as ferramentas adequadas para a comunicação, Slack, Teams, Skype, Zoom, Google Meet, WhatsApp Business, etc. Todas estas aplicações podem ser usadas para nós podermos fazer trabalho remoto em equipa, reuniões online e até atendimento a clientes. Portanto, temos aqui algumas ferramentas importantes, ferramentas de chat ou de trabalho remoto, como o Teams da Microsoft ou o Slack, ferramentas para reuniões e para chat, como o Skype, o Zoom, o Google Meet, por exemplo, com vários utilizadores, sem problema nenhum. Atendimento a clientes, até o Messenger do Facebook ou o Instagram Direct permitem fazer
esse atendimento até mesmo em videochamada. E o WhatsApp Business, que é uma versão específica para pequenos negócios e que também é gratuita, mas é voltada mesmo para pequenos negócios. Podem experimentar se quiserem o WhatsApp Business. Não, não deve, não devemos fazer cobrança a nós próprios pela produtividade. Não devemos ter aquela necessidade de mostrar estou a trabalhar tanto, estou a trabalhar muito, estou a trabalhar mais do que aquilo que devia. Não. Temos que trabalhar o que trabalharíamos se não estivéssemos em home office e perceber que a produtividade é aquela que tem que ser. Portanto, as tarefas são aquelas que temos para fazer num dia, numa semana, num mês. Se estamos a cumprir, se estamos a chegar aos objetivos, então estamos bem. Se conseguirmos suplantar um bocadinho os objetivos, tanto melhor, não é obrigatório. Portanto, não se cobrem a vocês próprios de forma demasiado dura essa questão. Também não ficar demasiado tempo em casa, ou seja, temos que sair de casa, nem que seja para dar uma volta, para passear o cão, para ir beber um café ao café da esquina, para ir comprar pão, para ir ao supermercado. É preciso de vez em quando sair, falar com os amigos, falar com a vizinhança e criar alguma distração, porque senão o home office vai nos isolar do mundo. Então, já falei de cerca de 20 dicas que podem melhorar o nosso trabalho em home office, que podem tornar o trabalho em home office um trabalho efetivo, produtivo e ao mesmo tempo não demasiado cansativo. Vou recapitular para terminar o webinar. Estabelecer horário de início e, já agora acrescento eu, de fim, se possível também, não deixarmos arrastar o trabalho de forma infinita. Uma mesa fixa, uma boa mesa fixa para trabalhar, onde possamos deixar as nossas coisas. Deixar claro a quem está em casa connosco que estamos a trabalhar. Ter cuidado com a postura. Comprar, se possível, um segundo monitor, de preferência maior e de melhor resolução e definição do que o primeiro. Um bom computador, bom router, boa internet. Não trabalhar de pijama. Usar música de concentração, música para nos concentrarmos, desativar as notificações do telemóvel, reservar momentos de distração, de descontração, atividade física, alimentar-nos bem e bebermos muita água, usar a agenda e listas de tarefas para ir controlando o que temos para fazer. Organização, muita organização, porque a organização evita o stress, boa iluminação, boa limpeza no espaço de trabalho, plano B se faltar a internet ou a energia, dividir as tarefas gigantes ou grandes em tarefas mais pequenas, em grupos de tarefas mais pequenas, boas ferramentas de comunicação, não nos cobrarmos a nós próprios demasiado a produtividade e não ficar demasiado tempo em casa. Estas são as dicas que podem tornar o nosso home office efetivo e produtivo. Espero que tenham gostado do webinar. Não sei se têm alguma questão que queiram colocar. Alguma dúvida? Obrigado pela vossa presença. Quinta-feira cá estarei com mais um tema. Parece que correu bem aqui a questão das cordas vocais. Vou ter que manter hidratado. Até quinta. Um forte abraço. Obrigado pela vossa presença e disponham sempre
Já sabem, se tiverem dúvidas, mandem-me mensagens pelas plataformas, pelo campus, porque eu não adivinharei que têm dúvidas se não me o disserem, está bem? Muito obrigado, um abraço a todos e uma boa noite.